Fala galera, História em Pauta número 58, dessa vez falando sobre Rafuage e Manifesto Porongos. Só lembrando que quem gostou clica no gostei, compartilha e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Fica agora com o vídeo. Bom dia a todos, aqui é Rafael Freitas, do Grupo de Estudo Americanista Cipriano Barato. Hoje, dia 27 de novembro, é o mês negro da América Latina, 2016. Estamos aqui com o grupo Rafuage, lá de Esteio, para conversar conosco, falando diretamente aos trabalhadores e aos estudantes do Morro Santana, de todo o mundo, na 88.3 FM, A Voz do Morro, ou avozdomorro.blogspot.com.br. Dá teu fala galera aí, colega Fábio Mello. Fala galera, e eu queria iniciar o programa fazendo uma homenagem. Ontem morreu um dos grandes nomes da América Latina, referência aí para toda a luta anti-imperialista, não só do nosso continente, mas também do mundo, que foi o comandante Fidel Castro. Então a gente não podia deixar de fazer essa referência aí. Sem dúvida nenhuma, a Revolução Cubana foi um grande exemplo lá na segunda metade do século XX, né, nos anos 60 principalmente, com toda essa questão da luta anti-imperialista, nacionalista, pela democracia, e que inspirou também muitos movimentos de guerrilha aqui no Brasil, né? Vamos lembrar que o Fidel Castro teve a primeira guerrilha contra a ditadura, foi a guerrilha de Três Passos, começou aqui no norte do estado, e muitos desses guerrilheiros que pegaram em armas para enfrentar a ditadura militar no Brasil, eles tinham como referência e inspiração aos guerrilheiros da Revolução Cubana. Então, sem dúvida nenhuma, a história já absolveu o Fidel Castro e o legado dele fica lá para Cuba. Espero que os cubanos tenham um bom senso para seguir lá sua política, sua economia, sabendo todas as dificuldades que eles têm. Ainda assim, eles exportam médicos para o mundo, fazem essa política de amizade com vários países, exportando aí a sua medicina, que é uma das mais avançadas, a educação cubana, que também é um exemplo para todo mundo. Fica aí então essa referência, e a gente não podia, enquanto bons americanistas, deixar de lembrar e homenagear aí o comandante Fidel Castro. Hasta sempre. Mas a história não vai absorver aqueles mal intencionados que criam mitos para estragar a imagem desse grande personagem da nossa história, inventando várias histórias absurdas aí, olvidando da história. Então, meu parabéns a você, irônico, essas pessoas que ficam criando mitos aí, em verdade, sobre a figura histórica do Fidel Castro. E fica também aquela coisa, né? Muitas pessoas, eu vi muitos comentários ali em grupos de WhatsApp, Facebook, falando que Fidel Castro chegou a hora dele, que ele foi pro inferno finalmente. Mas se o céu é o paraíso dos capitalistas, eu também quero ir pro inferno. Somos dois, também vou pro inferno. Espera, nos aguarda, hell awaits. Bom, pessoal, eu gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes. Rafa, Rick e também a Karen. Beleza, pessoal, é uma satisfação a gente poder colar aqui no Morro Santana, programa Voz do Morro na rádio e a História em Pauta, poder falar sobre o Manifesto Porongos, poder falar sobre um pouco da nossa carreira e planos futuros também, que a gente pensa uma contribuição na melhora e no progresso desse estado, o estado mais racista do Brasil. Mas estamos firmes, estamos fortes e cheios de argumentos e estudos para poder, de fato, estar contribuindo aí nessa luta que vocês também já estão fazendo aqui no Morro. Bom dia a todos os ouvintes, eu sou o Rick, do Rafuage. Espero que hoje a gente possa contribuir com alguma coisa para vocês, passar informação e mostrar o nosso trabalho que a gente está fazendo esse ano. É que ainda o ano não acabou, mas ainda tem mais novidades do Rafuage para vocês. Bom dia, eu sou a Karen, militante feminista, comunista. É uma alegria estar aqui numa rádio comunitária, podendo levar essa mensagem aos trabalhadores e às trabalhadoras de Porto Alegre. Bom, pessoal, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que significa o nome Rafuage? Então, Rafa, quando começou o Rafuage, era eu um cara que se chamava Gilmar, tá ligado? Nada a ver com o teu nome, Rafa? Não tem a ver, porque a gente pegou as iniciais, né? Rádio Rafael, Fu de Fusão, A de Amigos, G de Gilmar. E aí que deu o Rafuage, entendeu? Então foi uma mescla dos nomes que posteriormente é óbvio que se tornou algo maior, tipo, já não era só o significado dos nomes, né? Representava a força de luta de um monte de gente, de um coletivo maior, mas o nome originalmente partiu daí, né? E como é que surgiu o grupo? Cara, a gente começou numa brincadeira de escola,
E isso em 2002, né, quando a gente começou a conhecer a cultura hip hop. Isso lá em Esteio. Exatamente, em Esteio, no Colégio Luísa Silvestre de Fraga, que é no bairro onde eu moro. E foi algo que me chamou, enfim, ganhou minha atenção 100% a cultura hip hop quando eu a conheci. E através do rap, então, a gente começou a querer também ser aquilo que a gente estava ouvindo, né? Porque a primeira música de rap que eu, particularmente, eu, Rafa, escutei, foi Doutor Destino do Da Guedes, né? Então já começou sendo uma referência pra mim, algo fora dos padrões, né? Porque normalmente a galera conhecia rap fora do estado do Rio Grande do Sul, os grupos de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou o rap norte-americano, né? E o primeiro contato com o rap foi com um grupo do Rio Grande do Sul. Então também foi um processo diferente de iniciar com o rap, né? E o Da Guedes tem uma visão bem crítica, contando essa história também, como vocês. Sim, exatamente. Eles tinham uma visão crítica, falavam sobre a drogadição, o crime, não as drogas, enfim, foi algo que me chamou a atenção, né, para poder também entrar na cultura hip hop e passar uma mensagem positiva pra galera. E vocês dois são da formação original? Na verdade, sim. O Rick, quando eu falo que a gente começou numa brincadeira de escola, porque o Rick ele é um cara que é de uma outra geração do que a minha na cultura hip hop, mas o Rick no primeiro ano de Rafuá a gente já estava junto, né? Então o Rick está desde sempre também. E né? eu passei a ser estragante, quer dizer, integrante do grupo a partir de 2005, né? 2005 eu tinha meu trabalho solo. Aí o Rafa estava nessa caminhada por motivos de força maior, né? O outro integrante saiu, o Gilmar, e ele estava seguindo a caminhada dele solo, e eu também. E aí no fim a gente resolveu juntar nossas forças, que culminou em vários trabalhos, premiações, etc. Bom, tu citou agora a questão da premiação. O registro Todos Iguais ganhou uma premiação também, poderia falar sobre isso? Ganhou uma premiação, o Rafa, ele até, tipo, o Rafa foi o maior responsável pelo Todos Iguais. Eu só no Todos Iguais eu entro com mais uma participação, apesar de já ser do grupo, mas não acompanhei todo o processo de gravação de Todos Iguais. Mas sim, foi premiado com chance, né, Rafa? Na verdade, o Todos Iguais, além disso, foi premiado no Prêmio TUS, né? A gente ganhou o Prêmio TUS em 2006, que até então era o maior festival de hip hop da América Latina, era no Canecão, no Rio de Janeiro, o lendário Canecão. E em 2009 a gente teve a felicidade de voltar ao Rio, né, e ganhar também mais uma vez o Prêmio TUS, só que dessa vez como melhor da década, né? Então foi um lance interessante demais, porque era um grupo do Rio Grande do Sul, até então desconhecido, né, uma molecada nova, isso lá em 2006, então faz 10 anos já, né? Concorrendo com grupos consagrados já. Com grupos nacionais, né? Então para nós naquele momento foi muito importante, né? E agora a gente está comemorando aí já 10 anos do Prêmio TUS, né? Mas foi importante porque o Brasil passou a conhecer o Rafuage, pelo menos a massa do hip hop conheceu o Rafuage, né? Não a grande massa brasileira, mas foi interessante nesse sentido, porque mais pessoas começaram também a acompanhar outros grupos aqui do Sul, porque não era só o Rafuage, né? Então abriu uma janela para o Rio Grande do Sul perante o cenário nacional. Pregar a igualdade é revolucionário? Em que sentido? E dentro dessa pergunta eu queria fazer uma outra. Existe igualdade sem justiça social? Então, na verdade, a gente quando fala em democracia racial, o Brasil ele tem esse mito, né, da democracia racial que dizem que existe no Brasil. E ainda é muito, né? forte esse mito. Então, e a gente veio, quando a gente fala em Manifesto Porongos, a gente vai chegar nessa pauta, mas é para derrubar todos os mitos, tá ligado? Inclusive esse, né? Porque a gente vê hoje em dia a galera comentando, né? Ah, mas por que hoje em dia tudo é racismo, né, cara? Nos anos 90 a gente brincava, coisa de negão, não era racismo. Hoje em dia é racismo. E na verdade isso sempre foi racismo, velho. Até chamar colorado macaco também é racismo. Sempre foi racismo, cara. E aí eles querem pegar pelo pé do politicamente correto, né? Mas não é questão de ser politicamente correto, velho. É questão, se a gente quer mudar essa parada toda, velho, a gente tem que começar a rever os conceitos e começar a se policiar na hora de começar, quando tu tá expondo uma opinião, tá falando alguma coisa, né? Porque a gente sabe que o racismo ele humilha, ele mata, e ele deixa marcas que não são só no corpo, são na alma, né? E essas marcas da alma são muito mais difíceis de sarar. Mas agora, quando a gente pega aqui falando de pregar igualdade, se é revolucionário, é super revolucionário. É revolucionário em qual sentido quando a gente fala em igualdade? Quando a gente está falando em igualdade, a gente está falando em oportunidades, a gente está falando de uma vida mais digna, a gente está falando em condições
dessa pessoa também ter as mesmas chancelas e oportunidades, como foi falado, do que o outro. No Brasil, a gente sabe que 70% dos jovens que morrem no Brasil são jovens negros, né? Então, quando a gente está falando que 70% são jovens negros, periféricos, são jovens que não estão também só morrendo por serem negros, eles podem morrer por 1 milhão de motivos, por serem LGBT, por serem negros, por serem periféricos, por serem pobres. Quando a gente sai de casa, a gente pode estar morrendo por 4 motivos, né? Então, a gente falar de igualdade também, no nosso caso, através de levar informação, como foi feito através dessa música, é tu também pregar uma igualdade, porque a informação é o poder e a verdade é revolucionária. Então, se a gente crê nisso, né, cada vez que uma pessoa tem mais informação, ela tem mais acesso à história, ela tem mais acesso dos processos que acontecem no mundo, ela está saindo da margem dos processos, de fato ela vai ter condição de bater de frente com esse sistema e bater de frente com essa elite branca que ainda tem matado os negros e a população pobre do Brasil. E tem muita gente que fala que, por exemplo, as cotas, as ações afirmativas são coisas racistas. O que tu teria para dizer sobre essas afirmações aí? Karen pode se pronunciar, fica à vontade, cara. Então, essa questão das cotas é uma luta que não é só de negros, né? É uma luta de todos aqueles que entendem a dívida histórica que nós, brasileiros e brasileiras, temos para com o povo negro que foi sequestrado na África, trazido para cá para trabalhar obrigado, sem condições de demonstrar, de manifestar sua cultura, sua religião, tendo que adaptar a sua religião à religião católica, né, através do sincretismo. Então é uma dívida que nós temos. E as cotas é um primeiro passo. A gente não acredita que as cotas sejam todo o processo. Ela faz parte de um processo, né, de trazer negros e negras para dentro da universidade. Então a gente sabe que é um pequeno passo que que começou a transformar a cara da universidade, trazer trabalhadoras, negras para dentro das universidades federais, nas privadas através do ProUni, do FIES, mas é algo muito pequeno ainda, né? A gente precisa lutar muito mais. Mas para isso a gente precisa olhar para a nossa branquitude e para os nossos privilégios. E entender que se a gente não entrar junto nessa luta, muito difícil de transformar. É mais ou menos que nem a história do feminismo, né? Se os homens também não se conscientizarem da importância da equidade de gênero, a gente não consegue transformar. Então essa conversa, ela tem que ser feita, do racismo ela tem que ser feita com brancos também. A gente participou nessa semana de uma atividade no Sintra-Juf, em que a maioria das pessoas que estavam participando eram brancas, né? Algumas pessoas criticaram isso e outras acharam interessante analisar. Por quê? Porque os negros têm que falar com os brancos, né? Os negros falando com os negros, discutindo o impacto do racismo nas suas vidas, é algo que vem sendo feito há séculos já, né? Então é preciso colocar para os brancos, conseguir dialogar com os brancos que estão afim de ajudar nessa luta, e a gente entender qual é o nosso papel nessa luta, não de protagonistas, né, mas de caminhar junto, de tentar dar a nossa parcela de contribuição e nos assumir enquanto brancos e privilegiados na sociedade. E é interessante também colocar que muita gente que não tem o contexto sobre a questão das cotas e não entende esse processo que foi criado em relação às cotas para os negros no Brasil, que muitas vezes usam como argumento a questão da meritocracia, né? Sim. Mas, enfim, a gente está falando de um problema de história e se é para a gente informar as pessoas, não é questão de meritocracia. E a gente acredita que sim, como a Karen falou, é um pequeno passo e que as cotas não são a solução de tudo. Mas até então, no exato momento que a gente vive no Brasil, as cotas são a melhor opção que a gente tem, entendeu? De um processo mais acelerado de inclusão de negros e negras no ensino superior e na qualificação profissional. Então, eu acho que esse ainda é um caminho, né? Acreditamos que no futuro, muito breve, possa vir a surgir outras coisas,
mas com os governos que a gente tem colocado aí até então, um governo golpista federal, um governo que está fudendo geral no estado, a gente não acredita que existem outras coisas. Então resistimos a favor das cotas para que elas sejam o caminho de inclusão dos negros e negras, como eu falei, à universidade. Bom, cara, a gente falou num evento, será que esse evento foi um painel chamado Racismo no Serviço Público? É isso aí. Como é que foi esse evento? Foi esse evento lá. Teve um show gratuito, né, da Rafage também? Exato, a gente fez o show e esse painel, se vocês verem, tem 2 mulheres negras e um homem negro, né? O Onir, a Karen e a Odete Diogo. A Odete Diogo é minha mãe, ela é presidente do grupo Unir Raças, esse grupo que tem trabalhado a igualdade racial, questão de gênero dentro do estado do Rio Grande do Sul e para fora do estado. Esse painel foi muito interessante na perspectiva de que muitos negros, quer dizer que muitos brancos, na verdade, como a Karen colocou, eles ficaram espantados de saber a própria história do negro enquanto de ter chegado no Brasil, né? Muitos brancos não conheciam nem a história de como o negro veio parar no Brasil, entendeu? E aí me espanta saber que num local que trabalha a questão, né, é o Judiciário Federal, entendeu? Servidores do Judiciário Federal, os caras ainda não têm essa noção, me espanta porque aí me dá a real questão por que do processo tão demorado, entendeu? Falta informação, né? Às vezes falta subsídio, material de apoio pedagógico para essa galera sentar, ler, estudar, ouvir. Então a gente também acredita, porque quando a gente foi tocar a música lá, Manifesto Porongos, no show, a galera pediu para ouvir 2 vezes, tá ligado? A gente cantou 2 vezes a mesma música no show, né? Coisa que a gente não faz. Uma música e... Teve um bis da mesma música, mas porque eles queriam prestar atenção na letra, queriam, sabe? Então é um lance que através da informação eu acho que a gente começa a desconstruir preconceitos e conceitos e construir uma nova perspectiva, né, em relação à própria igualdade, né? Tanto de gênero, de classe, racial, enfim. A gente teve um convidado aqui, o professor Eusébio, que você deve conhecer, que ele disse o seguinte, que a história do negro é sonegada. É exatamente. Na historiografia, nas salas de aula. É sonegada, exatamente, né? A invisibilidade dos negros e negras na história, né? E o professor Eusébio fala com muita propriedade disso, né? O quanto os negros e negras contribuíram, inclusive economicamente, para o desenvolvimento do Estado, e isso é sonegado. Ele tem um livro que fala sobre Pelotas, as charqueadas. Né? Se não tivesse a mão de obra dos negros e negras, Pelotas não ia ter se transformado a potência que era econômica na época, que gerou todo o processo da Revolução Farroupilha, né? Da briga pelas altas taxas, foi, inclusive impostos, o tema do nosso programa com ele. Legal, legal. Então, assim, eu aprendi muito durante esse processo do projeto do Manifesto Porongos, né? Conforme a gente ia conversando com o professor Eusébio, com o próprio Juremir Machado, com o Sérgio Fidelix, que é quilombola do quilombo da família Fidelix. Leandro Carnal. A gente ia conversando com as pessoas, muitas fichas iam caindo. Mesmo para nós que somos militantes há muitos anos, né? Muitas fichas, muitas informações, detalhes da história que são sonegados. Por exemplo, a palavra tigrada. Nós fomos descobrir nesse trajeto que a gente fez do projeto Manifesto Porongos, que essa palavra... Até pegando o gancho da Karen, cara, eu vou só complementar o que tu tá falando, mas é que foi um lance que impactou na gente quando a gente ficou sabendo, né, Karen? É. Impactou tanto que a gente quis replicar isso no clipe. Uhum. Aparece um tigre no final, né? Não, na verdade, no início ele dá todo esse contexto e no final aparece o tigre, mas por quê? Que aí, só quis contextualizar que isso tá no clipe, né? Pra acabar a explicação, cara, pode acabar. Quando os negros e negras sobreviventes do massacre de Porongos foram levados para o Rio de Janeiro e para a Bahia, saindo lá do Porto de Rio Grande, minha cidade, eles foram para lá e viraram escravos do Império. E aí eles eram, vamos dizer, locados para famílias, né, alugados para famílias que não tinham condições ou não queriam ter os seus próprios escravos. E qual era a função desses trabalhadores? Era carregar os excrementos, cocô e xixi que os caras faziam nas patentes, carregavam aquelas tinas nas costas e aquilo vazava, né, e ia escorrendo nas costas deles. E a reação química que acontecia da ureia, e, né, aí um químico teria que nos explicar melhor, na pele dos negros ia formando aqueles riscos, parecido com os tigres, né?
Então quando eles passavam, as pessoas riam e diziam, lá vai a tigrada, lá vai a tigrada, lá vai a tigrada. E até hoje a gente usa essa expressão, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E aí, tigrada, como é que tá a tigrada? Lá vem uma tigrada, né? Sempre se referindo a negros e negras, né? Então a gente ficou impactado com isso. Era uma expressão que a gente não conhecia a origem, né? Tiramos do nosso vocabulário no dia a dia para se referir às pessoas e resolvemos colocar no clipe para mostrar da onde surgiu essa expressão. Então ela tá subentendida no contexto, né? Mostra no clipe a saída dos escravos para o Rio de Janeiro, mostra algumas cenas e no final aparece o tigre simbolizando isso, né? E o quanto a resistência, né? A garra, a força, né? Dos negros e negras sobreviveram, continuam peleando, né? Carregando ainda resquícios fortes desse período de escravidão. Eu fico impressionado, assim, quanto mais eu sei a história do Rio Grande do Sul, mais me decepciona. Isso é frustrante, entendeu? Eu nasci aqui, sabe? Eu não queria ter esse sentimento. Mas os fatos que aconteceu me levam a ter uma vergonha, assim, absurda, sabe? Esse orgulho que as pessoas falam, eu não vejo esse orgulho, eu não sinto esse orgulho. Muitas vezes as necessidades do passado se tornam virtudes, né, pro presente. Não, eu acho que isso é uma tentativa de afirmação horrível, tá ligado? Tipo, eu tenho orgulho. Orgulho por quê? Pra apagar toda aquela história de justiça, de escravidão que o povo gaúcho, claro, não vou generalizar, sabe? Mas a maioria do pessoal da nossa história fez um grande mal para o Rio Grande do Sul, na realidade, entendeu? E é passada a história, é passada de uma forma assim, totalmente distorcida, sabe? Isso indigna a gente, isso fomenta a nossa vontade de nos manifestar, a nossa vontade de expor isso, sabe, tirar a venda dessas pessoas, pelo amor de Deus, sabe? Isso não pode continuar assim, as pessoas não podem continuar ignorantes, sabe? E o que a gente puder fazer para tirar essa venda da ignorância dos olhos das pessoas, a gente vai fazer. A gente não vai medir esforços para isso. Muito bom. Mas falando sobre pontos positivos da história do Rio Grande do Sul, fala um pouco sobre os outros prêmios que vocês ganharam. Ufa! Interessante, assim, porque a gente ganhou o prêmio em 2013, o Prêmio Estadual dos Direitos Humanos, né? Foi um prêmio que foi muito importante para a nossa carreira, no qual a gente fez uma ação naquele ano coletiva com a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, que era de buscar então recursos através da consulta popular da primeira casa do hip hop do estado, que vai estar saindo agora esse ano, para vocês verem. Então, um processo que já iniciou em 2012, em 2013 a gente teve esse desafio e agora que saiu, mas em 2013 a gente foi reconhecido. Isso foi importante para a carreira porque marcou de fato que sim, somos comprometidos tanto com a juventude, né? A gente ganhou na categoria de juventude, o prêmio, mas principalmente nessa busca de igualdade, nessa busca de uma sociedade mais justa e mais digna, uma vida mais digna para as pessoas e novas condições de poder estar revolucionando o cenário gaúcho, né? Dentre os outros prêmios, a gente ganhou o prêmio Funarte Hip Hop em 2014, da Funarte, né? A Fundação das Artes aqui do Brasil. Na época o Guti Fraga era o presidente da Funarte, parceiro nosso lá do Nós do Morro, grande ator e diretor, enfim, tem uma carreira vasta, dentre outros prêmios, enfim, que são importantíssimos demais em localidades específicas, em quebradinhas, eu digo, né? Ganhamos o prêmio Heavy Longa Vida, que é um dos maiores prêmios de hip hop aqui do Sul também. Bom, ganhamos o prêmio TUS também, ganhamos vários prêmios, né? Não tenho o que reclamar sobre prêmio, né? Mas tem bastante plaquinha lá. Não somos um time de futebol, mas tem bastante medalha e troféu lá em casa, entendeu? Mas um que também foi bacana, assim, que a gente ganhou. Na verdade não ganhou, né? Porque às vezes nem todos os prêmios que a gente ganha é os que valem, né? Às vezes uma indicação também vale tanto quanto um prêmio, né? Para nós que somos artistas independentes. A gente foi o primeiro grupo a botar um DJ indicado como instrumentista no Prêmio Açorianos.
aqui, né, do estado. Então isso foi em 2014, não, 2013, 2012, desculpem. Quando a gente lançou o disco Esse é Meu Lugar, e o DJ que a gente conseguiu emplacar para concorrer foi o DJ Anderson da Ultraman. Então foi um marco na nossa carreira, né, porque foi o primeiro DJ concorrendo como instrumentista, ao lado de cara que toca baixo, toca violão, piano, enfim. Bacana, bacana. E comenta um pouco sobre a turnê de vocês no Uruguai. Como é que foi? Em que ano foi? Então, na verdade a gente já fez 3 turnês no Uruguai. 2013, 2014 e 2000 e agora 2016. 2013, 14 e 16. O Uruguai foi o primeiro país que a gente saiu, né, fora do Brasil, digamos assim, né? Até por ser do lado a facilidade de ir, né? Mas pra nós já foi um marco na carreira, na época, né? A primeira vez. A primeira vez, exatamente. Foi uma função... Conheceram a erva lá do Uruguai? Não, eu particularmente eu não fumo, tá ligado? Mas o Rica lá? Não, a gente foi lá no prédio da... Levando chimarrão. Prédio da presidência. A gente foi no prédio da presidência, lá na praça, lá onde tá o Artiga, né? Ah, grande Artiga. Exatamente, e aí a gente desceu lá no mausoléu, lá tudo, mas... Já foi lá? Não. É legal, cara. Legal a Fui em praça Aceba. lá. Eu tenho uma teoria que Aceba, Chuí, Sim. Divisa ali, algumas cidades ali, mas isso tudo tá lá em Montevidéu. Lá, fomos né? na presidência, chamamos Mujica, não falamos com Mujica, nós Distrito de Maldonado, mas... Não atendeu vocês? Não atendeu. Tava muito ocupado. Tava Eu devia ocupado. botar gasolina no fogo. Mas foi massa, cara, porque lá no Uruguai eles têm uma cena breaker, que é a dança da parte do break, do hip hop, muito forte, coisa que a gente não vê aqui no Rio Grande do Sul, nem no Brasil, né? A cena break está muito mais concentrada ali em São Paulo, né? Até por ter sido o berço mesmo do hip hop no Brasil. Mas a gente conheceu uma outra realidade da cultura hip hop, que nos trouxe uma outra vontade também de estar cada vez mais fomentando os 4 elementos. Porque atualmente o elemento rap, a música da cultura hip hop, ela se distanciou dos outros demais, né? E isso tem enfraquecido outros elementos, enquanto o rap tem se fortalecido, enquanto o mercado, enquanto culturalmente também, os outros elementos têm se enfraquecido. Então a nossa preocupação também é com o todo, né? Com a cultura hip hop. Quando a gente fala de cultura hip hop, é o todo. Cultura hip hop não é só o rap, né? E tem que saber diferenciar. O rap ele é apenas a música da cultura hip hop, né? Então a galera sabendo a diferenciação ajuda também ao fomento do todo, né? E vocês pretendem voltar lá pro Uruguai? Pô, com certeza, cara, com certeza. Eu pretendo voltar 1 milhão de vezes lá. A gente já tem até casa lá pra ficar, assim, já é um pouco Uruguai. Já tem uma sede do Rafuage no Uruguai já. Comenta um pouco. Nosotros hablamos muy bien. Nosotros somos uruguayos. Não tem uma música em castelhano? Tem, cara, na verdade não em espanhol, assim, a gente cantando em espanhol, mas tem parcerias com rappers de outros países, que é o... Drexler. Ah, sim, na verdade, é verdade, tinha esquecido. Talvez isso tenha relação com a próxima pergunta. Não, mas é o Daniel Drexler, que é um músico uruguaio, irmão de Jorge Drexler, família Drexler, família de músicos, participa do nosso disco Parte do Ciclo, a gente lançou a música Velas ao Vento. E sim, foi a primeira parceria, digamos assim, eu acho que em espanhol, né, que a gente fez. Mas depois surgiram outros parceiros. Né? Comenta um pouco pra nós sobre a relação de vocês com o grupo da Colômbia YBNT. E outros grupos e artistas do Brasil e da América Latina. Então, era dando sequência nessa resposta. Sim. O primeiro foi o Daniel Drexler, do Uruguai, grande músico, conceituado. E o Yobanote, lá da Colômbia, ele é o seguinte, cara, ele é um dos artistas líderes da cultura hip hop lá na Colômbia, né? E a Colômbia a gente teve o prazer de ir pra lá a primeira vez em 2014, quando a gente fez a nossa primeira turnê na Colômbia. Em agosto de 2014 a gente foi pra Bogotá. Tocou no festival Cuida Natura, que é o maior festival da região de Engativá, que é um dos bairros, digamos assim, lá de Bogotá, Engativá. E a gente tocou lá e pôde conhecer não só o Yobanote, né, como foi citado, mas outros rappers que são como se fossem os Racionais, os Sabotages de lá, né, os da Guedes de lá, então os MV Bill de lá, né, então são pessoas que são conceituadíssimas no hip hop da Colômbia, que a gente teve um contato direto e que ainda vai render muitas outras músicas e muitos projetos em parcerias também, né? Eu pronunciei errado o nome da banda, então? Não, é YBNT ali, tá, a própria abreviação que ele faz, né? Uhum. E pra nós não muda, né? Mas o nome dele é Yobanote. Tem algum significado esse nome aí? Cara,
Que eu saiba não, né? Ele tem, na verdade o nome completo é Yobanote Dejando Huella, se não me engano, deixando pegadas, né? Então, em espanhol, né? Então, esse é o nome dele, tipo, é deixando um legado. Vai saber da loucura do cara. Se o cara tem a mesma loucura de criar, que nem a gente criou uma rafuagem, não, vai saber como é que faz. Tem uns que criam rafuagem, uns que criam Vamos ouvir uma música agora, colega Fábio? Vamos lá, velho. Tem aqui um instrumental com reforço. É isso aí. Essa é a nossa nova música, nosso clipe, Manifesto Porongos aí. O clipe está disponível no YouTube. Também dá uma curtida aí na página do Rafuage, todo mundo que estiver ouvindo. Instagram, Rafuage também. Só chegar lá que tá todas as informações, tá o clipe pra você. Mas essa música aqui é um instrumental pra vocês cantarem junto. Yeah. Vamos fazer um ao vivo aqui. Vamos fazer ao vivo. É Então, só o beat que é ao vivo. legal. Então eu vou soltar aqui o instrumental. Salve vocês... DJ Croco, nosso DJ. Só deixa eu... Então, vamos ver se... Vocês só vão conseguir ouvir aqui pelo reforço, ó. Senão vai dar microfonia no... Beleza, então. Tá aí. Tô com um pouco de microfonia aqui, porque foi ao vivo, mas a gente deu um... Mas é assim que funciona, assim que deu um jeito aqui e ficou bom. Isso aí. Mas... Quero saber de vocês possuem também conexões com a Europa e com a própria África, né? Sim, a gente tem algumas conexões, tanto artísticas quanto de parceiros de vida. Né? Ano passado, como a gente falou, a gente teve a oportunidade de ir pela primeira vez para a Europa, numa turnê que foi Portugal, Espanha e França. Em Portugal a gente tocou em 3 cidades, na Espanha tocamos em Barcelona e Madrid. E na França a gente tocou no Paris Hip Hop, que é o maior festival de hip hop da França, na própria capital francesa, né? A gente teve a honra aí de tocar no mesmo festival que Big Sean, Wu-Tang Clan, dentre outros nomes da música internacional, do rap internacional, que são conceituadíssimos, né? Históricos. Essas conexões, todas as conexões, digamos assim, do Rafuage com a Europa se deram a partir da Colômbia. Primeiramente da Colômbia, né? Como a gente tocou em 2014, como eu falei, na Colômbia, a gente foi no Hip Hop ao Parque, que é o maior festival de hip hop da América Latina, 100 mil pessoas lá. E lá estavam... Esse festival funcionava como uma peneira de futebol, sabe? Onde os olheiros vão lá e olham, escolhem o melhor jogador, escolhem os melhores para levar então pro seu time. E lá não foi diferente. Lá eu conheci diversos produtores do mundo inteiro, né? Conheci o Julien, que é um cara que faz o festival do Paris Hip Hop na França, a Cláudia, que ela faz o único festival de hip hop latino dentro de Nova York, né? Então são produtores que estão trabalhando no mundo inteiro a cultura hip hop, e lá eu conheci. E eles viram esse trabalho, gostaram, fizeram um convite pra gente então ir pra França no ano de 2015. E através de lá a gente conheceu, enfim, outras pessoas. Hoje temos muitas outras relações. E falando do continente africano, né, a gente aqui no Rio Grande do Sul, há uns 10 anos já tem um morador aqui, já um angoluxo a gente fala, né? Que ele veio de Angola e hoje tá radicado aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é o Narrador Canhanga. Ele é um cara que ele é um militante da cultura hip hop, ele é um rapper também, tem um trabalho belíssimo e ele foi o primeiro contato, digamos assim, nosso com a África, né? Foi um contato aqui, mas ele abriu 1 milhão de visões e portas e alternativas de produção para nós ligados à cultura e à produção lá que acontece diretamente em Angola, né? E a gente tem sim a vontade, não só a vontade, como já trabalhando relações para que possamos ir para a África no futuro breve, aí, talvez ano que vem, Moçambique ou Angola, para estar apresentando e trocando também figurinhas com o nosso povo de lá, para que o trabalho não só do Rafuage, mas deles e do mundo inteiro, nós enquanto cultura hip hop, estejamos cada vez mais ligados e com pautas simultâneas que ganham mais força no todo. Né? Falando em Angola e falando em África, a cultura hip hop, o rap, eu acho que mais especificamente, tem uma relação muito próxima com a África devido, eu acho que a cultura que muitos trabalhadores escravizados vieram para cá, com aquela questão dos griots, da oralidade, da cultura oral, né? Eu acho que tem essa relação muito próxima, assim. Sim, com certeza. Tudo isso reflete, toda a ancestralidade griot reflete no rap, reflete nas letras, o conhecimento. O Rafa, pode falar com mais propriedade, ele conhece
mais ancestrais, mais griots, com esse trabalho de A avó do Rafa é griot? Sim, com esse trabalho do nosso documentário, o Rafa, a Karen, o Thiago, que são responsáveis pelo documentário, se envolveram diretamente nessa parte, tanto indo falar com o pessoal das comunidades quilombolas aqui de Porto Alegre e trocando muita informação. Eu acho que a história da África, a história dos griots é fundamental, é base, é pilar do hip hop. É que tem muita gente que confunde também essa história dos griots, que a gente quando a gente fala em griot, imagina sempre um velhinho, né? É óbvio que por ter mais experiência, né? Quanto mais experiência, através da oralidade, mais histórias tu tem para contar, mais experiência tu teve para poder relatar. Mas essa questão do griot, ela não está atrelada à questão de idade, ou questão de cabelo branco. Ela está atrelada à tua própria experiência de vida, entendeu? Porque tem jovem de 15 anos que já sofreu na pele muito mais que um cara de 50, entendeu? Ele tem uma experiência de vida muito mais valorosa do que um cara de 50. Então essa questão, ela está atrelada à tua própria experiência de vida, né? E tu trabalhar a questão da oralidade, a questão de tu informar, tu contar histórias, e através dessas histórias as pessoas se identificarem e tirarem algum significado para si, é muito importante, entendeu? Isso devia ser uma coisa que todo mundo deveria fazer, sabe? Tu compartilhar experiências, né? Não guardar para ti, né? Porque tem muita gente que é a mesma relação da questão do network aí, né? Que a galera muitas vezes tem os seus contatos e não abre mão, né, meu? Porque poderia facilitar muita coisa. Meu, passa o contato do cara da rádio lá pra nós fazer uma entrevista. Não, o cara é só meu brother, não vou passar o contato, sabe? Porque às vezes a galera tem, né, um medo, parece que é medo de perder espaço, entendeu? Uma rivalidade, né? E as pessoas acho que também gostam de ficar sempre segurando assim, mas tu, pra ter contato com o cara tem que ter contato comigo. Saca, a galera não... Exatamente, sabe? Tipo, a gente tá vivendo no século XXI, entendeu? A gente vive num período que a gente tá a 5 passos de qualquer pessoa do mundo, entendeu? E essa brincadeira o próprio Boaventura de Souza Santos fez comigo. Não sei se vocês conhecem o Boaventura, sabe? Sim. O professor, ele é muito amigo nosso, cara. E o professor, ele, quando ele fez essa brincadeira aí dos 5 passos comigo, ele perguntou assim, ó: qual rapper do mundo tu gostaria de gravar um dia? Na frente de um monte de gente. Aí eu falei, o Jay-Z. Aí todo mundo riu, né? Sabe, o Jay-Z, né? Que é isso, Rafa chegar no Jay-Z, da onde, não sei o quê. E aí todo mundo riu. E o professor, não, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês aquela teoria dos 5 passos, né? Aí ele vem assim, o Rafa é amigo do professor Boaventura. O professor Boaventura é amigo do Kanye West. Kanye West é amigo do Jay-Z. Tirando o Rafa, dava 3 pessoas do Jay-Z. É óbvio que na prática as coisas não se dão assim tão simples, né? Mas ele quis provar que as coisas não são impossíveis, né? Que essas relações no mundo global, no mundo, não vou usar a palavra globalizado, né? Mas nesse mundo de relações mais dinâmicas através das redes sociais, elas podem ser usadas a favor de um coletivo, não só de um umbigo, né? Gostaria que vocês falassem um pouco para nós sobre o envolvimento da banda em 2014 com o projeto Direito no Cárcere. Vocês conhecem a Renata? Renata Guadagnin? Não conhece Renata ela? não, mas... Ela foi uma que participou desse Direito no Cárcere e escreveu até um livro. Massa. A Carmela, você sabe quem é a Carmela? Não, essa Carmela foi a orientadora da... Então, a Carmela foi a que iniciou o projeto. Ela é uma parceira nossa. E olha que interessante como a gente conheceu a Carmela. A gente conheceu a Carmela em 2013, quando a gente ganhou o prêmio dos direitos humanos, lá na categoria de juventude, ela também ganhou o prêmio. Ela ganhou agora, eu acho que na categoria de projetos, não sei, eu acho que era até o próprio Direito no Cárcere, se não me engano, foi o projeto que ganhou em 2013 o prêmio dos direitos humanos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, né? Que era o governo Tarso, né? O secretário então era o Fabiano Pereira. Mas foi lá que a gente conheceu a Carmela, e aí a partir de lá então criamos uma relação com ela, porque a gente viu também que ela tinha um projeto que era semelhante ao nosso. Ela atuava dentro de um presídio, a gente atuava dentro de comunidades com jovens, né? Muitos também em condição de vulnerabilidade. Não é vulnerabilidade, que agora me fugiu a palavra, cara. Dias presidiários? Não ex-presidiários, os jovens que estão... De opressão e tal. Na fase, que estão... Sim. Reincidentes? Não, que estão em reeducação. Enfim, são jovens que já tinham passado pelo sistema da fase, né, da FEBEM, até então. Mas estávamos trabalhando com esse tipo de jovens, né, nos bairros, lá no Guajuviras, em Canoas, que se os pegar há 10, 15 anos atrás era Bagdá, no Rio Grande do Sul, né, onde tinha mais gente morrendo por metro quadrado e minuto
e crimes não só de morte, mas como abusos e outros crimes também. Mas foi aí que se deu a nossa relação com a Carmela, primeiro pela identificação e segundo pelo trabalho sério que ela fazia e que a gente também estava comprometido a fazer. E participamos de algumas edições lá dentro do presídio central do projeto, né? Vocês não conheceram o Jorge Gomes? Não conhecemos o Jorge. Quem é ele? O Jorge, ele foi detento do presídio e durante não sei quantos anos ele foi o único cara que governou todas as aulas do presídio. Pô, não conhecemos ele. Lá no caso, no projeto que a gente fazia com a Carmela, eram detentos que, enfim, estavam passando por aquele processo de bom comportamento, já estavam para sair, ou estavam precisando ali de uma questão de... estavam envolvidos com a drogadição lá dentro, estavam querendo sair daquele movimento, enfim. Mas foi um encontro muito importante para nós, porque a primeira vez que a gente fez um trabalho dentro do presídio central foi com a Carmela, né? A gente já tinha feito em outros presídios, como o modulado lá de Osório, que foi junto com a coordenadoria de juventude da SUSEP na época, e também no Segurança Máxima de Guaíba, que é feminino. Então a primeira vez também que a gente foi no feminino lá em Guaíba, e foi interessantíssimo demais a experiência, e além da experiência, a contribuição que a gente pôde dar lá naquele dia, né? Mas nosso envolvimento direto com o direito no cárcere foi esse, e a gente fez oficinas lá dentro do Central, show lá dentro do Central com a galera que faz parte do projeto, e construção também de músicas e projetos com a galera lá. E agora uma pergunta um pouco pessoal de vocês, assim, qual a importância da Rafuage para a história do rap gaúcho? Então, eu não posso falar assim, porque eu não sou um cara que me acha assim, não sou um grupo, a gente não é um grupo que... Então deixa que eu falo, pode eu acho que assim o Rafuage pode... tem uma grande importância no rap gaúcho. Não precisa se vestir de modéstia. Porque, não, gente, eu sou realista, eu sou bem realista, então, toca eu falo mesmo. Olha, hoje em dia nós somos o grupo de maior expressão no rap gaúcho. Hoje em dia, o Rio Grande do Sul, quando é citado, o rap lá, o Rio Grande do Sul, o rap lá da quebrada do Rafuage, os guris do Rafuage. Desde que a gente começou, muitos outros grupos já tinham, muitos outros grupos já pararam. A gente vê a nossa importância através do que as pessoas vêm falar com nós depois do nosso show. Isso não é a gente que está falando, é as pessoas que nos falam, sabe? Eu tenho o maior orgulho de participar desse grupo, eu tenho o maior orgulho de fazer rap, eu tenho o maior orgulho de conhecer o Rafa, sabe? Bendita a hora que Deus botou o Rafa no meu caminho, bendita a hora que eu entrei no Rafuage, sabe? Não vou dizer que a gente é o melhor grupo do Rio Grande do Sul. Não, a gente não é o melhor grupo do Rio Grande do Sul, mas a gente é o que mais trabalha, a gente é o grupo que mais corre, a gente é um dos grupos mais comprometidos com o que a gente faz, a gente vive isso aqui. Além de ser o que a gente mais gosta de fazer, é o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, é o nosso compromisso, sabe? As pessoas vêm falar que se inspiram muito na gente, eu acredito muito nisso, pelos trabalhos que a gente fez, por tudo que a gente já construiu, por tudo que a gente já deixou de contribuição para o Estado. A gente levou o nome do Estado, da cidade de Esteio, para fora do país, coisas que muitos grupos não conseguiram, sabe? E isso é uma realidade, isso tem que ser falado. Ao longo dos anos, eu acho que o Rafuage serviu sempre como um catalisador de encontros aí de pessoas, né? A gente catalisou muitos encontros, sabe? E muitos projetos que hoje existem no Estado se deram por ter uma relação do Rafuage nas entrelinhas. Então, embora muitas pessoas também não reconheçam isso, né? Mas a gente sabe, entendeu? E a gente sabendo, para nós já vale, mas é sempre bom que as pessoas entendam que ninguém faz nada sozinho, entendeu? E muitos dos que estão aí tiveram apoio do Rafuage, têm apoio do Rafuage, e embora muitas vezes as pessoas não falem, mas elas sabem que se não fosse essa luta também que a gente trava, se não fosse a gente botar a cara a tapa junto, as coisas não estariam acontecendo, né? Então, uns exemplos são as leis das semanas do hip hop no estado, do qual a gente teve à frente de quase todas, indo de cidade em cidade apoiar os irmãos dentro da Câmara de Vereadores para aprovarem as leis. Outra como a primeira casa do hip hop, que vai estar saindo em Esteio, que é fruto de um projeto nosso, de uma luta coletiva, juntamente também a Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. Mas, enfim, são lutas que travamos, mas eu acho que a maior contribuição assim, do Rafuage e que vai ser deixado de legado, acho que para o Estado,
é de fato essa consciência ampliada e maximizada, né, da população gaúcha, entendeu? A música que a gente acabou de lançar, Manifesto Porongos, a gente cantou, é uma música que foi um divisor de águas, assim, eu acho, para nossa carreira, enquanto saí de uma bolha, que era somente a galera do hip hop, né? Hoje muitos professores de história, saca? Muitos universitários, muitos acadêmicos, muitos jovens estudantes do fundamental, do médio, outras pessoas que não são do rap, a gente tem visto pelos compartilhamentos dessa música, tipo, o cara, porra, é um estilo que eu não gosto, mas os caras arrepiaram na mensagem, arrepiaram no clipe, arrepiaram, sabe? Então, tipo, nos abriu uma outra gama, que já é uma coisa que a gente faz, tá ligado? De gerar debate, de conversar, dialogar sobre várias coisas. A gente não se limita, pode perguntar de qualquer coisa, se a gente não sabe a resposta, a gente vai estudar para responder, mas a gente não vai deixar sem uma resposta, entendeu? Então, eu venho daquela geração lá brincando, né? Daquela geração do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que porque sim, porque não é a resposta. Porque sim, porque não é a resposta, né? Então, mas eles os guris são bons, depois de tudo isso, cara. Mas é por aí, entendeu? Eu queria que você dissesse, aproveitando que a gente estava falando de acadêmicos, enfim, vocês têm conhecimento se existem muitos professores que utilizam o rap de vocês em sala de aula? Já foi falado que sim. A partir de agora sim, entendeu? Já acontecia já, porque a gente tem um projeto que se chama Partiu Aula. Esse projeto a gente realiza em várias escolas ao longo do ano e já começou em Esteio. Já atingimos mais de 5 mil jovens com esse projeto. Esse projeto ele faz parte de um projeto que a gente leva através de uma palestra sobre protagonismo juvenil para dentro das escolas. Né? A gente tenta instigar que mais jovens sejam protagonistas da sua própria história, né? Dentro das suas escolas, das suas quebradas, que através de uma organização dentro das escolas, seja através de grêmio estudantil, através de uma organização de grupo mesmo, possa estar juntamente à diretoria das suas escolas buscando uma melhoria do que eles estão dispostos a encontrar, do que eles estão almejando como sonho para a comunidade, enfim. Em 2010 também a gente teve um projeto que serviu para as escolas e para a academia, que foi o RS Negro, Educando para a Diversidade. Não sei se vocês conheciam esse trabalho. Esse trabalho aqui eu não conhecia. Foi um kit que saiu, né, na capa, inclusive era o Oliveira Silveira na capa. Tem disponível em PDF, gratuito Exato, pela internet? Tem disponível, exatamente, tá online, bota no Google RS Negro Educando para a Diversidade. Mas o kit era o quê? Eram vários livros que davam um subsídio, um suporte pedagógico para os educadores trabalhar até então a Lei 10.639, que incluía o estudo afro no currículo escolar, afro-brasileiro. Como tinha CD de música, tinha um documentário, tinham outras coisas que tudo era para servir como suporte, né? E para que a lei fosse implementada de fato nas escolas. Foi feito, se não me engano, mais de 10 mil kits distribuídos de escola em escola, mas como não houve nem tanto interesse do governo e nem tanto interesse dos educadores da época e das escolas, municípios, de fato a gente não conseguiu uma implementação da lei no currículo escolar no dia a dia, né? Mas foi um primeiro passo, né? E a gente, enfim, segue trabalhando agora com esse material aí. A gente espera também que sirva, né? Já está começando, como eu falei ali, educadores nos chamando e dizendo que estão utilizando. Teve um pessoal lá da Uniriter que nos ligou, pessoal da Unicinos, pessoal de outras faculdades estão entrando em contato. Assim, vocês entrarem em contato, são professores de história. Inclusive, quando eu postei a foto no Instagram ali, o Felipe Garay, lá de Osório. Grande parceiro. Exato, ó. Estudou comigo, aí foi meu colega, entendeu? Então, a galera tá começando a pegar esse material, por quê? Pelo déficit de materiais que se tem, né, para trabalhar. Sim. Não existem muitos materiais para trabalhar a cultura do negro no Rio Grande do Sul dentro de sala de aula. Porque aí a gente volta naquela história que o professor Eusébio falou. Sempre foi sonegada a cultura do negro no estado, sempre foi omitida, excluída, invisibilizada, exatamente. Então, são coisas que a gente está reescrevendo essa história a partir do olhar da ótica dos vencidos, né? Dos massacrados, dos humilhados, dos exterminados, para que a gente possa fazer com que a busca da igualdade, a busca de uma sociedade mais justa e digna, de fato, seja concebida, né? E não saio dizendo aos quatro cantos que representamos todos os negros, mas
de fato os negros se sentem representados por essa música, entendeu? E isso não sou eu que estou falando. Pode entrar lá na página do Rafuage, olha comentário por comentário, entra no canal do YouTube do Rafuage, olha comentário por comentário, entendeu? De pessoas que tinham a mesma indignação que a gente e que, enfim, por falta de condições ou por falta, não conseguiram externar isso como a gente conseguiu, mas sempre que um consegue é vitória por todo. Então, como diria o Wilson Simonal, com uma canção também se luta, né? E a gente vai lutar através da música, né? Não queremos desrespeitar ninguém, mas também não queremos ser desrespeitados, né? E se a gente for desrespeitado e com ofensas ou com outras coisas, a gente vai para as vias legais de fato, entendeu? E não iremos parar com esse trabalho até que a sociedade gaúcha esteja consciente de que o estado mais racista do Brasil precisa rever seus conceitos e precisa de uma melhora significativa, porque os jovens negros estão morrendo aqui, as mulheres estão sendo estupradas, as faltas de oportunidades estão sendo cada vez maiores para o povo negro, e que a gente precisa reverter isso, né? Isso não é uma missão somente dos negros, é uma missão da humanidade. É uma missão da humanidade. É do branco, é do índio, é do amarelo. É uma missão de todos, fazer uma sociedade mais justa para todos. E tem muito professor em sala de aula, em muita escola, que trabalha apenas a Semana da Consciência Negra, assim, para dizer que trabalhou a história dos negros do Rio Grande do Sul. É uma coisa interessante lá nesse debate que a gente fez no Sintrajuf, a Karen trouxe, a minha xará, trouxe essa questão, né? Quando chega na Semana da Consciência Negra, no mês da Consciência Negra, geralmente fazem atividades culturais, o negócio só cultural, só coisa cultural. Festa, né? E veste as crianças com as roupas da africana. Exatamente, né? E não é isso que a lei prevê, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que esse tema ele seja tratado de forma séria. É claro que a cultura, a contribuição cultural que os africanos e africanas trouxeram ao Brasil é inegável, né? Mas a gente quer tratar assuntos sérios, quer discutir coisas, não quer só festinha, né? Uma coisa interessante que aconteceu essa semana também, quando os guris foram lançar o clipe lá na escola Bernardo Vieira de Mello, em Esteio, que é a escola onde a Nayara Silveira, que é filha do Oliveira Silveira, trabalha. Eles resolveram trocar o nome da escola, né? Descobriram que o Bernardo esse era um assassino de índios. E por causa do estímulo, né, do debate que foi causado lá por causa do clipe, eles vão fazer um abaixo-assinado para trocar o nome da escola. Quando a gente começou a discutir o projeto, pensar em coisas, a gente pensou num escracho, né, que aparece no clipe, que é trocando o nome das ruas, né? Na verdade a gente colocou a verdade nas placas das ruas, né? Botou lá que o Canabava é assassino de porongos, o Bento é assassino de porongos. E existe já um processo desde, acho que uns 5, 6 anos atrás, quando começou o processo de verdade, memória, verdade e justiça, né? De renomear escolas, ruas, que aqui em Porto Alegre foi trocada, agora é a Avenida da Legalidade e da Democracia, né? Que era Castelo Branco. Então já há um processo, e a gente pensa o quanto seria interessante que as pessoas se interessassem de trocar, de saber quem foi o Davi Canabarro, de trocar o nome da escola. Tem uma escola aqui em Porto Alegre que é Davi Canabarro. E isso foi meio que no automático, a gente não precisou estimular. Quando os guris foram lançar, os próprios alunos e professores tiveram a ideia de trocar o nome da escola. Então são frutos que começaram a dar desse projeto que a gente também não tinha noção que ia alcançar. Esse projeto Manifesto Porongos, vocês vão poder assistir o documentário, ele vai se desdobrando, né? Ele vai tendo outras vertentes, né? Então é isso que o Rafa disse, ele não vai parar. O encaminhamento que a gente vai dar para isso que a Karen está colocando é o que? A gente vai fazer 10 mil cópias do documentário. Isso aí. E a gente vai sair distribuindo de escola em escola e universidades para que os educadores comecem a trabalhar a cultura do negro dentro das escolas, dentro do currículo escolar. Muitos não trabalham. Parceria para isso. Exato. Inclusive, se alguém está ouvindo e queira apoiar essa causa, a gente precisa de recursos para replicar, né, fazer as cópias aí desse material. Mas
Vamos fazer isso para que sirva de subsídio para os educadores, para gerar o debate, um ponto de partida para pautar, né, tanto a questão de porongos, que é uma questão que sempre foi omitida, mentida, mas a própria história do negro como um todo em contribuição, em participação, em atuação no estado do Rio Grande do Sul. Tem uma escola aqui em Porto Alegre que o nome da escola é Costa e Silva. Pois é. Então, e quando ocuparam a escola no começo do ano, fizeram lá uma mudança de nome simbólica. Sim. Mas agora voltou a se chamar Costa e Silva. E tem um bairro aqui em Porto Alegre também chamado Costa e Silva, né? Meu afilhado mora nesse bairro. Então, a gente tá com esses Imagina ter lá na Alemanha um bairro chamado Adolf Hitler. Pois então. Exatamente, é a mesma Ou coisa. um bairro Pinochet no Chile. A gente tá assistindo, né, aqui no Brasil e no mundo, uma onda fascista, né, e fundamentalista, de pessoas que se orgulham desse período da história que para nós é de vergonha, de dor, né, de saber que vários companheiros e companheiras foram assassinados por lutar por democracia, né. Então há um processo também de resistência. Então aqui em Porto Alegre tem um projeto de lei, eu não me lembro agora qual é o vereador, para trocar nomes de escolas e ruas, né, de assassinos, torturadores que estejam no documento que foi elaborado pelo Comitê Memória, Verdade e Justiça Nacional. E em contrapartida, a vereadora do PP, Mônica Leal. Mônica Leal, ela mesma, bom dia. Filha do general da ditadura, exato. O Américo Leal. Ela também colocou um projeto de lei que impeça fazer homenagens ao Che Guevara, agora ao Fidel Castro, a militantes de esquerda, que ela também coloca na categoria de assassinos. Então a gente está vivendo esse processo dessa onda fascista. De inversão da verdade, né? De inversão da verdade. E a gente está lutando contra isso. Nós somos a resistência a isso. Bom, é interessante que tu falou em distribuir esse material nas escolas, porque acho que pela primeira vez, desde o final da ditadura, aí, do período de exceção do Brasil, nós estamos vendo também as pessoas se orgulhando de dizer que são de direita. E se orgulhando em apoiar uns Bolsonaro da vida, os Donald Trump. Isso, perderam a vergonha. E nas escolas os alunos fazendo parte no Facebook, alunos de direita. Não, mas o que acontece? Se eles perderam a vergonha, velho, por que a gente vai ter vergonha de fazer isso daí, tá ligado? Botar isso exatamente, filho, é por isso entendeu? que eu... Tipo, o que acontece, velho? É um momento que todos devemos nos levantar contra isso, velho. A gente deve se levantar contra isso. A gente, através dessa música, através dessa ação toda que é o Manifesto Porongos, a gente está se levantando contra isso, a gente está fazendo um levante contra isso, um levante popular contra isso, porque não estamos sozinhos, não achem que o Rafuage está sozinho nessa causa, que a gente tem milhões de pessoas por nós e, como diria Sabotagem, eu não sou Munhá, mas eu tenho esse pitbull por mim. Então esse recado vai para todos que estão ouvindo, tá ligado? Para todos que estão ouvindo, essa causa ela é muito maior do que o ego inflado de vocês, do que achar que orgulho disso ou orgulho daquilo. Ou a gente vai mudar esse estado para melhor, ou a gente vai ver uma um retrocesso incrível que a gente já vem sofrendo com isso há anos, mas que também vai pegar os brancos também, entendeu? Não achem que os brancos estão livres disso, entendeu? Todos estão nesse mesmo barco. E não achem porque vocês são brancos, ou são isso, ou são aquilo, que vocês estão livres. Todos estão no mesmo barco. Mas sim, os negros estão sofrendo mais, por todo o processo histórico. Então façamos a nossa parte. Ajudem que essa causa se multiplique, ajudem compartilhando o clipe Manifesto Porongos, ajudem fazendo com que esse trabalho chegue em mais pessoas. Porque cada pessoa que tem acesso a essa informação está mudando a sua consciência. E quando eu falo em mudar a sua consciência, não é ter ódio do Rio Grande do Sul. A gente não tem ódio do nosso estado. Todos somos gaúchos. Porém a gente tem ódio dessa história mentirosa. E é essa história que a gente vai ter que mudar. Bom, pessoal, fala um pouco o que mais envolve Manifesto Porongos, o que não foi dito até agora. Então, o Manifesto Porongos ele foi feito com um subsídio de diversas pessoas, né? As pessoas acham que às vezes a gente pode ter escrito da própria cabeça alguma coisa, ou ter feito, né? Mas a gente teve... tivemos aulas particulares, digamos assim, né? O Juremir Machado nos deu uma aula particular,
o professor Eusébio nos deu uma aula particular, o próprio Leandro Carnal, que com seu depoimento já foi uma contribuição imensa, né, para o nosso trabalho ter embasamento e buscar informações que de fato não distorcessem a verdade, porque através dessa letra a gente não quis, né, a gente não inventou historinha ali para boi dormir, né? A gente falou simplesmente a verdade sem mascarar, entendeu? Papo reto, direto e reto, entendeu? Sem fazer curva. Então, o Manifesto Porongos foi construído dessa maneira, né? E a nossa intenção ali, quando a gente pegou e reescreveu o próprio hino, é de fato que a gente mude esse hino racista que tem no Rio Grande do Sul, onde diz, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Mas quem era o escravo naquela época era o negro, né? Então, quando a gente tem todo essas questões postas, né? Isso já me indignava há um tempão, tá ligado? Eu já vi amigos que não cantavam o hino quando tinham que cantar no momento cívico lá na escola, entendeu? E eu não entendi o porquê, entendeu? Eu fui descobrir isso só depois dos meus 20 anos. Olha, eu passei 20 anos de ignorância da minha vida, tá ligado? Fui 20 anos ignorante, sendo massa de manobra, manipulado por um Estado que queria ver os negros na sarjeta, que queria ver sempre os brancos, a elite, se dando bem, o pobre se dando mal, o trabalhador se dando mal e o rico que não fazia porra nenhuma se dando bem. Então, nesses 20 anos de ignorância, foi a minha indignação maior, tá ligado? Por ter sido manipulado pelo Estado, entendeu? Então, foi a minha indignação contra o Estado que nos fez chegar aí nesse resultado que está na internet agora. Quem é que fez a letra? Foi eu, o Rick, e contribuição também do nosso parceiro aí, Manuel Soares. Né? Então a gente já vai propor pra ti, da gente mandar esse material pra nós, pra gente divulgar no nosso blog e na nossa página no Facebook. Com toda certeza, com toda certeza. Hoje, agora, pessoal, a união fiquem faz a ligados. força, já dizia a Revolução Haitiana. Exatamente. E inclusive até é bom citar que nesse documentário o Leandro Carnal fala realmente ali sobre essa questão do haitianismo, né? Que era um medo que os elitistas ali, né? Bento Gonçalves, toda aquela corda tinha no século XIX, né? Que era o que, para quem não sabe, né? A Revolução no Haiti se deu através de uma ação onde os negros mataram todos os brancos no Haiti. E por isso eles conseguiram a liberdade deles, entendeu? Agora imagina se isso acontecesse aqui, tá ligado? Esse era o medo dos caras, por isso que não deram a liberdade. Por quê? Porque os negros, eles tinham uma linha de frente fortemente armada, né? Com as lanças e elogiadas, como foi falado, pelo manejo da lança, mas também fortemente preparada militarmente, né? O negro era um ser altamente preparado para a guerra naquela época, né? Então, por tudo isso, né? Se teve aquele medo da liberdade, se teve esse extermínio, porque depois da guerra a promessa era de liberdade, né? Então, como é que iam fazer, né? Iam bater de frente com esses negros e ia acontecer que nem aconteceu no Haiti, entendeu? E eu, sinceramente, né, se isso tivesse acontecido, ô glória, entendeu? Mas não aconteceu e estamos aqui na resistência, né? E hoje, com brancos conscientes ao nosso lado também, né? Brancos que são solidários à causa, brancos que entendem essa dívida histórica, entendem toda a mentira que foi contada, e por isso da situação do Estado está assim hoje, né? E estão solidários na causa e a gente segue na luta, né? Para que, através da consciência, consigamos dar um salto de qualidade na educação desse Estado, culturalmente nesse Estado, e que através disso todo melhore, né? Porque está tudo atrelado, uma coisa atrelada na outra, né? Cada passo do governo tá atrelada, né? A segurança depende da educação, a cultura depende da saúde, são coisas que estão todas atreladas, né? Então, para que o todo melhore é necessário que mais pessoas também se solidarizem com essa causa. Nós temos uma tese do nosso grupo de estudos, que a gente esboçou ela num texto sobre a Lei Áurea, que a Lei Áurea ela foi uma contra-revolução brasileira. Porque no momento ali, no final do século XIX, em que os negros estavam se armando, que o movimento abolicionista começou a se radicalizar, começaram alguns republicanos mais radicais começaram a interagir com alguns negros que participavam de quilombos, inclusive, tinha um clima de abolição social que poderia ocasionar, chegar no fim, uma revolução social, com os negros sendo protagonistas. Exato. E para acabar com esse clima de revolução social, que poderia, inclusive, trazer a morte lá da família real. Exato. Aí eles resolveram libertar todos os negros escravizados para dizer, agora vocês estão livres, não precisam mais fazer revolução nenhuma.
Só que daí libertaram eles e deixaram eles. A mercê do nada, né? Se viram, não deram terra, não deram condições de trabalho. E na verdade, e o pra racismo eles... que contribuiu pra... Exatamente. E na verdade, além de todo esse contexto que tu deu, pra eles na época não era mais viável tu manter um escravo. Ah, sim, o Não fator era. econômico era muito forte. Não era mais viável, não se tinha mais condição de manter um negro escravo. E por isso também da contribuição ali de dizer que, né, a Lei Áurea foi assinada, mas... É interessante, galera, quando vocês forem comentar alguma coisa, em qualquer lugar, velho, busca saber como foi de fato a história, velho, pra não falar asneira, tá ligado? Fica feio comentar asneira no YouTube, comentar asneira em qualquer lugar, tá ligado? Porque falar sobre a história do Brasil não é tão difícil, tá ligado? As coisas sabem que a gente conhece a história ali, mas pelas entrelinhas, aí tu tem que buscar, porque falar sobre a história do negro... Falar sobre a história da escravidão no Brasil, que é uma história que até hoje ela é omitida, ela é invisibilizada, como a gente já falou, e diversos outros adjetivos que a gente possa dar, tu tem que ter um embasamento oficial, histórico ali, original, não distorçam a história, entendeu? Porque a gente sabe, né, que esse clipe que a gente acabou de lançar, ele é um clipe contestador, não falta com respeito diretamente a ninguém e não falta com respeito com ninguém, a gente só tá dando a real, entendeu? Só tá dando a real porque é através da verdade que a gente muda as coisas. Mas a gente sabe que muitas pessoas podem se doer, entendeu? Só que pra bater de frente com nós, tu tem que estar fortemente armado de informação e de estudo, entendeu? Porque nós somos inteligentes e somos estudiosos. Então se quer bater de frente, estuda. Estuda muito, velho, porque a gente vai cobrar nas respostas, Nós entendeu? estamos morrendo de medo. E estamos também fortemente armados em todos os lados, tá ligado? Juridicamente, intelectualmente e de outras vias. Que é moleque, no rap não tem mais A moleque. verdade é revolucionária, já dizia o Lenin. Exatamente. Nós temos aqui com outra música que vocês vão tocar, a gente vai fazer ao vivo aqui, e vai ser gravado. Eu queria saber se vocês vão colocar isso no Facebook Live. Se vocês quiserem fazer, Podemos fazer sim. podem fazer, né? Divulgam na página de vocês quando a gente certeza. grava aqui o material. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar aqui para não dar uma microfonia muito alta. Aqui quando tu botar, já bota direto pra segunda que a gente vai fazer. Só lembrando que eu fiz um texto, colega Fábio, sobre as revoltas regenciais. Uma delas era a Farroupilha. E para ilustrar o texto que vai ir pro nosso blog, eu botei o vídeo da Rafuage, Manifesto Porão. Legal. Então, Cara, isso foi arriscado, né? foi arriscado, mas a gente tem que arriscar um pouco, né? É que na real, ter posto indo pro ar. Porque a nossa teoria é a prática, né? Sim. É uma microfonia Eu aqui, outra saída e passaram por fone, tá ligado? Tem Não umas tem como segurar. microfonias aqui, mas tá valendo. Mas, Teoria prática. É isso A aí. nossa teoria é a prática, essa é a nossa ideologia. Agora uma pergunta polêmica. É possível substituir a nossa tradição farroupilha pelo cultivo da resistência palmarina? É uma utopia, né? Mas por onde começar? Pela música Manifesto Porões. Destruindo o mito aí Pela música, do abolicionismo farrapo, né? pelo É um mito. documentário que a gente vai postar hoje na nossa página no Facebook. Cara, através da consciência, através da informação verídica, né? A gente sabe que informação é o poder, verdade revolucionária. Então, Cara, se a gente não acreditasse, a gente não estaria aqui, né? é um caminho. Ah, é verdade. Se a gente não acreditasse, a gente não estaria aqui, a gente não estaria no Rafuagem. Eu acredito todo dia que eu abro o olho. Toda Acredito, longa eu caminhada agradeço. começa com o primeiro passo, né? E a gente sabe que, né, meu, nossa utopia de vida que a gente tem, né, cara, a gente vai caminhar um, volta dois, caminha três, sabe? Faz parte, né, o perder e ganhar, né? Nem toda luta a gente vai ganhar, né? Independente de ganhar ou não, a gente, enquanto a gente respirar, a gente vai lutar, entendeu? A gente tá vivo pra lutar. A gente tá vivo pra lutar. Se vai mudar ou não, não sei o futuro, não posso dizer se vai mudar ou não. A gente vive num estado lindo, maravilhoso, rico pra caramba, mas homofóbico, racista, machista, sabe? Isso aí vem de muito tempo, sabe? Espero que a gente possa, com o nosso trabalho, dar alguma contribuição para que esse processo se adiante, sabe? Que abra um pouco a mente das pessoas. Claro, não vou dizer que através do Manifesto Porão acabou, vai mudar, acabou o racismo no Rio Grande do Sul, todo mundo vai reconhecer tudo, os mitos vão cair. Não é assim, não é de uma hora para outra. É uma construção gigante. O racismo, o preconceito, ele está entranhado há muitos séculos, sabe? Tipo, vai demorar para mudar, mas se ninguém dá um passo, não vai mudar, entendeu? A gente tem que
pensar, tem que se informar, tem que tentar, sabe? Acho que toda tentativa para conseguir alguma coisa em prol da sociedade, em prol daquelas pessoas que foram humilhadas perante a história, que foram ultrajadas, que foram sacrificadas, que foram escravizadas, tudo que a gente puder fazer em prol de dar reconhecimento, de dar legitimidade a essas pessoas, a gente vai fazer sempre. A gente está vivendo a década do afrodescendente, né, instituída pela ONU de 2015 a 2024, que é um momento que coloca aí o que o Rick falou, de reconhecimento, justiça, reparação, valorização da cultura, da história e do povo negro brasileiro, né, pelo mundo. Então é interessante a gente começar a pensar que cada vez que mais pessoas que se solidarizam com a luta, mais rápido esse processo vai se dar. E muitas vezes as pessoas têm vontade de estarem participando com a luta, né? Então não tenham vergonha também de chegarem a fazer parte dessa luta, não tenham vergonha de somarem com a gente, entendeu? Não tenham vergonha de ir num encontro, de ir num debate, ir num show e estar fortalecendo num compartilhamento, não tenham vergonha disso, entendeu? Tenham vergonha dessa história, mas não tenham vergonha de fazer parte da luta, porque a luta é para os verdadeiros. E vocês, que são pessoas de bem, cidadãos de bem do Rio Grande do Sul, somem nessa luta, porque é necessário mais pessoas para que a sociedade como um todo obtenha informação, formação, e através disso a gente saiba diferenciar o joio do trigo, né? Porque quem não quer somar não vai somar, mas também não vai ficar estorvando no nosso caminho, entendeu? Eu acho importante dizer que isso não é uma luta de hoje, né? O próprio Oliveira Silveira, que eu conheci há pouco tempo, dentro do processo do projeto, da construção do projeto, desde a década de 70 vem lutando, né, para transformar essa história mentirosa, né, desmascarar o que foi o massacre de Porongos. Então, cada geração tem a sua parcela de responsabilidade e tem que contribuir. Eu acho que é isso que o Rafuage vem fazendo, né, vem contribuindo dentro do seu espaço-tempo, dentro da sua realidade, para desmistificar, para trazer a verdade à tona, né? Então é isso, cada um de nós tem que colocar o peito na água e ajudar a transformar o nosso estado, que é o mais racista do Brasil, num estado de igualdade. E a gente está longe disso. Então cada um de nós, independente de idade, de sexo, de credo, tem que abrir o olho para isso, né? E cair na realidade de que cada vez que a gente vai lá no acampamento Farroupilha, cada vez que a gente canta o hino rio-grandense, né? Cada vez que a gente exalta essa cultura, a gente está contribuindo para que negros e negras continuem na situação que estão, que essa história continue sendo mascarada. Então, botar a mão na consciência e tentar transformar isso, é nosso papel. Exatamente. Não queremos só churrasco, cerveja e bailão. Queremos formação. Sim. Informação. Então, através desse trabalho, foi o norte, né? Levar informação, levar formação para as pessoas e que possamos estar contribuindo com que a história do negro seja cada vez mais vista e valorizada dentro da história do povo gaúcho. Né? O churrasco é muito bom, mas não me compra. Só lembrando que há 2 semanas atrás, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, CDL, entrou com uma ação na justiça contra o feriado da Consciência Negra. Sim. Exato. Alegando que prejudicaria a economia comercial aqui de Porto Alegre. E quarta-feira derrubaram a Lei 10.639. Pra te ver como é um avanço retrasado. E uma semana antes, o feriado da Consciência Negra foi semana passada. Domingo, né? dia 20. Domingo, dia 20. E essa semana teve aquela chamada Black Friday pra fazer aquela maquiagem toda que muita gente chama de Black Fraud, né? Pra alavancar o comércio, enfim. Então, pra te ver como capitais como São Paulo, eu mesmo disse agora há pouco que é a grande meca ali do hip hop brasileiro, mas é uma cidade que tem ali o comércio desenvolvido, tem a industrialização desenvolvida, é o polo dinâmico do Brasil, vamos dizer assim. Mesmo assim, essa cidade tem o Dia da Consciência Negra, Salvador, se eu não me engano, também tem, o Rio de Janeiro também tem, Belo Horizonte tem. Em Pelotas tem, que é lá o centro de referência que até o Eusébio fez lá, o trabalho sobre as charqueadas. E Porto Alegre, uma cidade que deveria dar exemplo, né, com a questão do orçamento participativo, a construção de escolas de tempo integral, ainda assim está atrás no processo de, pelo menos, reverenciar esse Dia da Consciência Negra, né, e manter aí uma tradição que fuja um pouco dessa tradição imposta da Revolução, eu não chamo de Revolução, eu chamo de Guerra Civil, Guerra Civil Farroupilha, né? Então, só lembrando que
mais um avanço do retrocesso aí na nossa... A gente se orgulhava de história. dizer que Porto Alegre era a capital da democracia, da participação popular, e a gente vem regredindo nisso, né? Cada vez mais, Cada vez novo mais. prefeito eleito aí. Exatamente. Assim como a gente trouxe a informação ali que a galera cai no senso comum de replicar termos, né, que são de cunho racista, como tigrada, né, que a gente deixou bem explícito no clipe, como é que se deu a geração desse termo e por que era usado esse termo, né, foi falado aqui, mas assim como a Black Friday é usada até hoje, né, a gente sabe que a Black Friday veio, né, daquele dia de venda de escravos, entendeu? Venda de escravos, então também não é uma questão que a gente deva estar comemorando e replicando, é por todas essas coisas que a gente vem tentando lutar para que mude. E isso, através da formação, entendeu? A gente vai começar a mudar esses conceitos, essas palavras, e também começar a galera a fazer se policiar na hora que for falar alguma besteira, entendeu? Porque não dá pra gente seguir replicando o senso comum, entendeu? Não dá pra gente seguir replicando porque acha que é legal, é engraçado, porque sempre, né, a gente tá ofendendo, a gente tá humilhando, tem que pesquisar isso aí pra gente poder encaminhar soluções de fato, né? Bom, tô chegando no final do programa, eu queria saber quais são as próximas ações da Rafuage. Comprar uma passagem pra Bahia? Não, tô brincando. Não, hoje a gente vai lançar o documentário Manifesto Porongos. Esse documentário tem contribuição do professor Eusébio, Juremir Machado, Sérgio Fidelix, Leandro Carnal, que é um historiador também, Odete Diogo, Nayara Silveira, o pessoal do Afrontamento. pessoal do Projeto Afrontamento, que é um coletivo jovem de mulheres e homens também, mas na sua grande maioria mulheres. O pessoal da Ocupação Lanceiros Negros. Já foi entrevistado pelo História em Pauta, inclusive. Ah, é? Bacana. Legal. Dentre outras pessoas. Hoje, agora, quando a gente voltar para casa, agora a gente vai lançar esse documentário lá pelas 16, 17 horas. Esse documentário ele tem 15 minutos, é um tempo curtíssimo para quem quiser olhar. Curtíssimo, né? Rapidão. Passa muito rápido. Dá para olhar, enfim, esperamos que já os educadores que estão assistindo também já podem estar, se quiser baixar, fica à vontade, entendeu? Usem. Ele vai servir como um grande material de apoio pedagógico para os educadores para trabalhar tanto a cultura do negro, mas quanto essa questão que foi proposta, que é sobre porongos, sobre a revolta farroupilha e sobre outras coisas que a gente falou. E na semana agora a gente vai estar fazendo um circuito em escolas, né? Vamos a Nova Santa Rita, vamos a Esteio, em outras cidades aqui da região, Porto Alegre também, fazer um circuito de palestras e debates com o material do Pátio Aula, né? Uma proposição de diversos educadores para os jovens e também aí buscando já fazer essas cópias do material do documentário Manifesto Porongos para que na outra semana então a gente possa estar indo de escola em escola, em cada cidade do Rio Grande do Sul, entregar esse material, conversar com os educadores e reunir o máximo de pessoas para que essa causa seja cada vez mais ampliada e tenha cada vez mais pessoas na luta junto com a gente. O pessoal das ocupações, das escolas, das universidades que tiverem interesse pode fazer contato, a gente está fazendo contato com alguns também para passar o documentário e estimular o debate nessas ocupações que têm sido riquíssimas, né? Exato. Entre em contato através da página do Rafuage no Facebook. Isso aí. Né? A gente tem a página, mas tem o Instagram do Rafuage, tem o Instagram dos integrantes do Rafuage, Rick Rafuage, DJ Croco e os outros canais como o Twitter, @RafuageBrasil. Né? Estamos conectados em todas as redes. Sigam o nosso canal do YouTube para ficar por dentro de outros lançamentos, assim como o documentário que vai sair hoje, mas ainda vai ter outros vídeos que a gente vai estar postando relacionados a esse assunto, mas também a material novo, né, do Rafuage. Né? E ano que vem tem música nova, tem disco novo, tem turnê nova. Esse ano a gente está no finalzinho, a gente está querendo curtir, a gente trabalhou bastante, correu bastante esse ano. Faz parte. Dá uma curtida. Vamos trabalhar esse clipe, né? Vamos trabalhar esse material que o Rafa acabou de falar. Vamos dar uma descansada. E fazer material novo pro ano que vem. Ano que vem pode esperar música nova, clipe. Tem parcerias com vários artistas, tanto da cena nacional quanto internacional. A nossa própria cena local também, que é uma coisa que a gente sempre valorizou, os artistas daqui. Quero mandar um salve a todos os meus conterrâneos, contemporâneos da cultura hip hop. Não existe só o Rafuage no Rio Grande do Sul. A todos que estão assistindo, busquem conhecer todos os grupos de rap que existem no estado, desde a nova escola até a média, até a velha escola. São grupos excelentíssimos em conteúdo, em produção, em ideia,
enfim, a galera tá trabalhando muito. Quero mandar um salve pro Rafa da Saunes Pro, toda a rapaziada que tem trampado nos estúdios aqui e diversos amigos. A mulherada do hip hop também. A mulherada do hip hop, enfim, são parceiras que estão na luta e uma que a gente pode citar, duas na verdade, aí tem a Negra Jaque e a Grazilis, mas são várias, mas são negras que também estão engajadas na luta, né, e trazem nas suas músicas toda a indignação e a revolta também que a gente está externando aí no Manifesto Porongos. A gente está com a companhia aqui do Rodrigo, da professora Lu. Gostaria de fazer algum comentário aí sobre Boa tarde. Então, a princípio, agradecer a presença, que eu estava acompanhando à distância ali a conversa. É interessante, fico feliz, né, de ver gente, o pessoal ocorre aí também. Estava falando aí, estava me lembrando de várias fitas, o pessoal que faz essa miúda aí, né, e é importante a gente estar fazendo isso, a gente está usando a cultura, o rap, que é a nossa linguagem, né, que é o que toca direto no gurizada. Tipo, outra semana o pessoal do Terminal 470, que também estava fazendo uma proposta excelente, estava nessa mesma pegada ali na Praça da Argentina e tal. E, enfim, satisfação mesmo. Obrigado o espaço e obrigado por ter convidado aí a Rafa também pra gente poder colar, poder falar pros ouvintes da Rádio A Voz do Morro aí, porque para nós é importante que mais pessoas conheçam essa história, é importante que mais pessoas entendam o porquê da gente estar fazendo isso, né? E o porquê que essa luta tem que continuar. Ela não vai acabar no Rafuage, ela vai continuar nos meus filhos, vai continuar nos meus netos, vai continuar nos meus bisnetos, e pra frente ela vai seguir, entendeu? E de cada vez mais essas pessoas juntas, né, é a velha história, né? Povo unido jamais será vencido. Então, que a gente consiga seguir com essas lutas e que essas lutas a gente possa ver os resultados ainda em vida, né? Ainda em vida eu quero ver esses resultados na prática. Não, eu quero parabenizar e agradecer por vocês virem, né? Acho que só acrescenta e é uma honra para nós receber. Semana passada a gente teve um festival aqui que a gente sempre faz, pelo menos uma vez por trimestre, né? Já nos convoquem pro próximo, já. Pois é, ia fazer essa pergunta, fazendo a introdução. Não, tamo junto. Já tinha respondido, já adianta. Sim. Então, cara direto. A gente convoca as bandas da região e bandas engajadas. Assim, conta com a gente, conta com a gente. Então tá, em março ou abril vamos estar chamando vocês. Perfeito. E outra coisa que eu queria perguntar, esse roteiro nas escolas já está fechado ou está aberto? Não, ele está aberto, na verdade é só encaixar a agenda, né? Pra gente poder, enfim, mas está aberto. Um convite eu dou que vier. Eu dou aula no Bom Jesus, no Mariano Beck, eu não sei se vocês já têm algum... Conheço a Bom Jesus, não essa escola. Mas será ótimo, será ótimo. Tem uma cena de rap... Sim. Sim, o pessoal da Revolução RS lá. Inclusive ontem o PX, conhece o pessoal do... Eles estavam lá em Steak. Ontem aconteceu a semana hip hop de Steak, o último dia, e fizeram um show lá. O PX, o Peia e toda a rapaziada lá da Bonja lá. Sim. Mas conta com a gente, entre em contato. Ia ser bem legal se vocês fossem fazer esse trabalho. Iremos, vamos sim. E nós aqui também provavelmente vamos estar utilizando o material, né? O que eu vi ali, que não é só um clipe, é um trabalho de pesquisa. Exato. Exatamente. Música pra vocês, pra gente botar na grade de programação. O que eu posso sugerir também é que de repente um dia a rádio poderia propor uma ação aqui na praça, a gente conseguir um telão, passar o documentário aqui na comunidade e fazer um debate aqui com a comunidade. E aí faz assim desse americanista. A gente pode fazer. Vamos fazer essa ação coordenada aí. Tô instigando aqui, né? Tô fazendo uma provocação, mas é porque a gente, enfim, tá disposto também a vir fazer essa conversa aí, né? Vamos fazer Voz do Morro, História em Pauta e Rafuage. Vamos sim. Vamos sim. É só vocês elaboram a parada e nos avisam, entendeu? Nos avisa que a gente vem. Bom, tô chegando no final do programa, só lembrando que História em Pauta tem apoio cultural da Ladeira Livros. Livros novos, usados, compra e venda. Telefone 3286-3151. Sabe onde fica a Ladeira? Foi lá que a gente comprou o livro do Juremir Machado. Olha, o livro História Regional da Infamia. Exato. É uma referência aí para os intelectuais aí do Rio Grande do Sul. Pertinho da ocupação Lanceiros. Isso, praticamente na frente, né? É. Na rua General Câmara 385, no Centro Histórico de Porto Alegre. Deixar registrado, agora que falaram em ocupação, que agora tem uma nova ocupação ali no Porto Alegre. Opa, tem a ocupação Mirabal, que é só de mulheres. Foi o movimento algabenário que articulou ali, ocupou o lugar. Foi a Camila, ela já foi entrevistada aqui do História em Pauta, né? Ela que, eu até parabenizei ela em nome do coletivo ali de mulheres algabenário.
E que cada vez mais a gente tenha menos prédios abandonados e mais gente com casa digna para morar, né? Então Isso fica aí esse alerta. Se enquanto morar for um privilégio, ocupar é um dever. E hoje tem Tem a festa do assentamento 20 de novembro. Exato. Todo morador do Morro Santana pode esperar a gente aqui na frente do estúdio e vai junto. Que é ali na rua Balscassal 161, esquina com a Tô até vendo que meu parceiro o ITJ e a CPI vão tocar lá, né? Alvo X também. Vai estar lá o Ezequiel, Bacana. que é o coordenador, que também já Bacana. teve Meu parceiro, meu companheiro. A partir das 3 horas da tarde. Então, É só parar de ouvir o História em Pauta e tá correndo. Então espera todo mundo lá. Espera a história em pauta acabar. É verdade, dá audiência pra nós, né? Agradecer a todo mundo que está assistindo ao vivo, online aí, tamo junto. Acompanhem, Agradecer a acessem. Beth, o Luciano, Juliano de Sá. Juliano de Sá, o Boquinha Júnior. É o Boca Juniors. Mas, pessoal do História em Pauta aqui, busquem Adriano. conhecer a rádio A Voz do Morro. Está disponível tanto online quanto em FM. E acessem o clipe Manifesto Porongos, está disponível no YouTube do Rafuage. Rafuage Rap é o canal, Manifesto Porongos é o clipe. E hoje tem o lançamento desse documentário também, Manifesto Porongos. Falou disso. O que eu vou dizer? Faz um encerramento aí, Rafael Freitas. Bom, diretamente aos trabalhadores, estudantes, Morro Santana, América Latina e do mundo. A gente finaliza aqui a edição número 58, né? Do História em Pauta. Bacana, hein? E felizmente com um grupo que tem a mesma ideologia que a nossa, que é a teoria da Rafuage e a prática deles. Isso aí. Vinculado ao americanismo também. E só gostaria que você desse as considerações finais aí, ó, aos ouvintes. Eu queria agradecer o pessoal todo que está ao vivo, o pessoal que está ouvindo a rádio. Não esqueçam, curtam a página do Facebook do Rafuage, compartilhem o vídeo Manifesto Porongos, assistam, curtam as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, tá tudo lá para vocês. Todas as informações do grupo estão lá, tudo que a gente vai fazer, o que a gente fez também. Então, queria agradecer o convite de vocês, uma honra estar numa rádio comunitária que constrói a comunicação, a informação, né, de uma forma diferente. Então, saudar e agradecer o convite. E além de agradecer o convite também, né, Rafa? Já deixei aqui, né, a provocação para essa parceria acontecer, vamos fazer acontecer. Contem com a gente também, porque a luta é a mesma. E um recado tanto aos ouvintes quanto aos nossos parceiros que estão assistindo aí ao vivo pelo Facebook com a gente lutem até o fim, pessoal, lutem até o fim. Lutem até o fim, resistam até o fim. Resistam até o fim. Essa luta, como eu falei, ela não vai parar com a nossa geração, ela vai seguir com os nossos filhos, mas façamos a nossa parte sempre. E fazendo a nossa parte, de fato a gente vai ver um mundo melhor, tá ligado? E esse mundo melhor não vai ser na nossa morte, ele vai ser em vida. Lutem sempre. Então tá aí. Até a semana que vem com mais um História em Pauta. História, educação. E polêmica. É isso aí. Isso aí. Isso aí.